Vamos de amplificador? E aí, moçada, beleza? Esse é o amplificador Telefunken que eu apresentei outro dia. Já abri, tirei a tampa metálica de cima. Como disse no vídeo anterior, eu não ia ligar ele antes de trocar o capacitor da fonte, porque eu percebi que ele já estava dando sinal de defeito aqui na ponta. E não achei uma posição boa para os dois capacitores eletrolíticos que substituíram esse, porque esse aqui é 2 vezes 50 microfarad, 350 volts. Eu poderia colocar aqui dois capacitores de 47 micro por 350 volts, que é o que a gente encontra atualmente mais próximo, ou trocar a peça inteira. Mas a peça está soldada aqui e não é das coisas mais fáceis tirar uma solda de chassi. Mesmo com um soldador de 60 watts que eu tenho, provavelmente eu precisaria de uma machadinha com uma potência bem superior. O que eu fiz então? Passei uma broca aqui dentro, coloquei os dois capacitores dentro da caneca. Então o corpo continua soldado no lugar e os capacitores estão lá dentro já com os cabinhos aqui. Acho que assim dá para ver lá os cabinhos saindo. E agora nós temos condição de testar a fonte, que faz parte essa válvula EZ80, que é duplo diodo retificador de aquecimento indireto, catodo de aquecimento indireto. A válvula E, ela é alimentada pelos mesmos 6,3 volts dos outros filamentos. Isso economiza um bobinado no transformador. E é um amplificador bastante simples, estéreo bastante simples. Esses aqui são os pentodos de saída. E essa duplo triodo 12AX7 trabalha cada triodo como pré-amplificador ou driver para os pentodos. Simplesmente isso, nada mais. Dando uma olhada, eu já vi um capacitor azul aqui atrás que está com a borracha estufada para fora. Então, com certeza tem que ser trocado e está numa posição bastante incômoda debaixo dos resistores. E esses capacitores antigos aqui de corpo plástico que costumam rachar, além desses a óleo, que alguns provavelmente ainda estão bons, mas por desencargo de consciência e até por conta do preço, que é bastante acessível, o custo é bastante baixo desses capacitores, eu vou trocar todos, assim a gente tem garantia de peças de poliéster, peças que vão durar aí mais algumas décadas. Olha que interessante, tem uma peça aqui, tipo um balancim, que não permite com que esse ajuste, um é grave e outro é agudo, não lembro quem agora, e esse ajuste aconteçam ao mesmo tempo. Então apertar os dois simultaneamente aqui não funciona. Aqui sim, aqui vale. Mecanicamente ele aceita essa condição. Temos que depois experimentar a eletrônica para ver se o ajuste de grave e agudo pressionados ao mesmo tempo, qual é o resultado disso. Mecanicamente esse ajuste também é possível, certo? Isso e isso é possível, mas aqui não é possível, ele não aceita, o balancinho aqui não permite dois ao mesmo tempo. Talvez isso seja uma condição de ajuste, de você poder ouvir assim, mas nunca esses dois aqui. Bastante interessante. Isso aqui não está à toa. No futuro, quando ele estiver funcionando perfeito, nós vamos descobrir o que isso provoca, o que essa série de combinações de ajuste provoca. Aqui é o volume,
Nesse setor é o volume, um potenciômetro duplo, e aqui é o balanço canal direito e esquerdo. E aqui a parte traseira, as duas saídas para as caixas acústicas, saída aqui de 3 pinos, porém só usam 2, um conector é livre. Esses 2 são as entradas dele, e esses 2 está escrito na traseira que são saídas de grave para rádio. E aí numa sigla G.E, eu creio que não seja a rádio GE, porque a Telefunken e GE seriam concorrentes. 3.T. Preciso encontrar no manual do aparelho o que significa cada uma dessas duas siglas. Mas seria saída de grave para um outro amplificador, porque nesse amplificador ele já tem a saída. E esse cabo tem a instrução na caixa do aparelho para que, se você usa essa saída para um rádio, esse conector tem que estar na saída livre. Então, se eu estou usando essa, esse tem que estar livre. Livre não, conectado nesse cabo. E vice-versa, se eu estiver usando esse, tem que estar conectado lá. Vamos, quando estiver funcionando, vamos ver a consequência de não ligar esse cabo. O que acontece? Qual será o efeito? Vamos dar uma observada no circuito de fonte. Muitas vezes nós conseguimos fazer um processo de restauração eletrônica sem um diagrama. Basta ir analisando as peças, trocando o que é necessário, fazendo testes. Mas aqui eu queria chamar a atenção porque é quase que um costume da Telefunken, em vários circuitos, como por exemplo no Matinata, também é desse jeito. O que eu quero dizer é o seguinte: observe só, saindo do retificador, o positivo passa pelo primeiro capacitor, que eu já troquei ali, e daqui vai para uma derivação do transformador de saída. E no caso desse aparelho, vai para uma derivação dos dois. Quer dizer, os dois estão trabalhando aqui para a corrente contínua da fonte. Esses dois transformadores estão funcionando como choque de fonte, como filtro de fonte, e estão em paralelo. Veja o caminho da corrente contínua. E, muito interessante, isso não gera ruído no alto-falante, senão eles não fariam. No Matinata, no receptor, na vitrola Matinata, é muito parecido isso. Isso vai direto para a grade de blindagem das válvulas de saída e também vai para um segundo capacitor, na verdade um filtro Pi aqui, que vai alimentar as placas das pré-amplificadoras. Quer dizer, aqui já tem uma filtragem muito mais caprichosa, né? Feita com uma segunda filtragem, indo para cada lado, cada canal do estéreo. Eu queria chamar então a atenção para esse detalhe do transformador. O segundo capacitor vai pegar o sinal que sai daqui. Isso deve ser observado na hora de fazer os testes, porque senão você acaba se perdendo ali no físico, porque na maioria das vezes, ou na grande maioria das vezes, você tem um choque de filtro aqui, um indutor, né? Ou um resistor, e não uma parte do primário do transformador de saída. Eu tenho que me lembrar disso, portanto, na hora dos testes, que já é a próxima etapa agora, experimentar a fonte e ver se ela está funcionando, já que eu troquei esses dois capacitores aqui, as duas metades
do capacitor principal da fonte. Eu tenho que descobrir agora quem é esse, que tem vários capacitores eletrolíticos ali. Tem que descobrir quem é esse e provavelmente terá que ser trocado também por conta da idade. Certamente você vai me perguntar como que não aparece ruído no alto-falante ou zumbido devido justamente a essa corrente contínua com um certo ripple passando aqui justamente nesse ponto. Deixa essa curiosidade para outro vídeo, onde nós vamos fazer uma análise com o osciloscópio e descobrir os motivos. Claro, o motivo principal de se usar o transformador de saída como um choque de fonte é diminuir peso e custo. Agora, qual foi a solução que a engenharia da Telefunken usou na época para que não aparecesse zumbido no alto-falante, para que essa corrente não injetasse o ripple e que ele não fosse ouvido? Aquele capacitor azul meio escondido é justamente esse aqui. E olhando na documentação, ele é de 1 micro por 350 volts. Eu já vou aproveitar para trocar essa peça e assim vou fazer a ligação e ver se as tensões estão boas, se as tensões da fonte estão em ordem, a ponto de ser possível colocar pelo menos um dos circuitos, um dos amplificadores em funcionamento e sentir o que acontece. Depois nós vamos fazer juntos uma análise dos resistores, já que esses capacitores aqui eu também vou trocar sem medir. O custo deles é muito pequeno para eu ficar me preocupando em testar para ver se precisa ser trocado. Eu vou trocar logo de cara. Todas. Cadê o outro? Isso é um Nemo? Oi, Nemo. Mas ele é pequeno. Nemo, sai daí. Maar ik laat je dat afdoen natuurlijk goed. Het is waar, moest het gewoon niet dat liever en niet nog erin nog mensen groot zo te zien.